Pronto, agora acho que todos estão me ouvindo. Eu sempre dou dessas. Eu acho que essa voz toda rouca vai alcançar tudo e eu esqueço sempre de ligar o microfone, de colocar a boca no microfone. Me perdoem. Mais uma vez, boa noite. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo essa forma toda diferente, esse momento todo diferente. Que bom que o nosso Deus amoroso, nosso Deus cuidadoso nos permite cultuar, nos permite ministrar a palavra, nos permite ser nutridos por ela, comungarmos, enfim, podemos estar com os irmãos mesmo que através de uma tela. Obrigada, Deus, né, por tudo isso, e obrigada a você que logou, que vai assistir num outro momento, que você seja edificado. Quero dar, né, boa noite, que Deus abençoe os nossos irmãos aqui da Ibero do Jardim 9 de Julho, de Mogi das Cruzes, também da Ibero do Maranhão, da Bahia, os nossos amigos, familiares, enfim. Que bom que nós estamos aqui. E vamos começar, como sempre, orando para que Deus renove a nossa esperança, para que Deus ressignifique o nosso olhar. Temos ouvido muitas coisas da parte de Deus que nos tem dado instrumentos suficientes para nós mantermos firmes, para nós mantermos caminhando, mas há momentos que a nossa humanidade mostra que está ali, né? Existe. Nós somos esses seres limitados, e há momentos que isso se torna marcante e a gente respira fundo e fala: Deus, mais uma légua, me ajuda, me conduz, e é isso. Então eu quero pedir para que todos nós oremos nesse momento, para que Deus renove o nosso entendimento, a nossa esperança, a nossa força, ou que a força dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza, porque muitas vezes as nossas forças se vão mesmo. E eu quero pedir em especial pelas pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão entristecidas, as pessoas que estão desgastadas por tantas coisas. Como não apresentar de uma maneira muito especial nossa querida, nossa amada diaconisa Adriana, que perdeu sua mãe. É lamentável, absurdamente lamentável. Há momentos que eu me sinto às vezes desgastada de digitar lá: puxa, lamentamos muito, que o Senhor vos conforta, porque a gente sabe que qualquer que seja a frase, qualquer que seja o argumento, não serão suficientes para tranquilizar o coração, mas nós somos confiantes nesse Deus que está, nesse caso, na vida da Adriana, e que vai trazer a devida paz. E do mais, Adriana, nós amamos você, nós estamos aqui, e a gente não pode te abraçar, mas o nosso coração está junto com você, triste nesse momento de perda, mas eu continuo pedindo pelos irmãos, os outros irmãos enlutados, que não só a nossa irmã, né, a diaconisa Adriana. Infelizmente, há muitas pessoas doentes, pessoas com dificuldades financeiras, situações e situações. Sobretudo, Deus é muito bom. Ele é maravilhoso e Ele está nas nossas vidas. E a nossa esperança está nele. É sobre isso que vamos orar agora e agradecer por este momento. Amém? Pai santo e justo, em nome de Jesus, te louvamos. Te agradecemos pelo teu grande amor e pela tua infinita misericórdia. Pai, que o teu Santo Espírito venha tocar nos nossos corações e renovar o ânimo, Senhor, e realmente trazer a paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Porque se nós nos fixarmos no entendimento humano, Senhor, não há paz, não há tranquilidade, não há saída, mas no Senhor nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Obrigada, porque cada dia é um dia, Senhor, e um de cada vez nós temos vivido sempre com a sua mão, com a sua ajuda, com a sua palavra que nos sustenta, com o seu Espírito que nos conduz, e com a promessa de que um dia estaremos com Cristo. Deus, e isso nos basta, essa tua graça nos basta. Obrigada. Que o Senhor visite cada lar, ó Senhor, que o Senhor visite cada situação, Senhor, que são tantas que nós temos vivido, e entre elas louvamos o teu nome por saber que muitas são de alegria, mesmo nas circunstâncias difíceis. O Senhor tem suscitado de forma estratégica e graciosa muitas coisas a cada dia nas nossas vidas, pelo qual nós somos gratos, Deus.
Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Te louvamos porque o Senhor nos tem dado pessoas, né, recursos humanos e recursos materiais para que a gente continue cultuando e essa voz de todos nós que está aqui trazendo a Tua palavra está ecoando a lugares longes, ó Senhor, e tem abençoado muitas pessoas e tem nos edificado. Louvado seja o Teu nome por isso. Obrigada, entregamos diante do Senhor este momento, esta noite, esta gravação da ministração do culto de ensino da quarta-feira, Senhor, e que isso venha dar glória ao Teu nome. Obrigada, Deus, obrigada em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então, todos nós sabemos que essa live, na verdade não é live, essa gravação, deve ser 8 e alguma coisinha, da quarta-feira, dia 14, porém, nós estamos gravando às 18h50 e alguma coisa da terça, dia 13, e eu quero mostrar uma coisa legal, irmãos, que eu mostrei para os meninos. Olha isso aqui, eu sei que vocês talvez não consigam enxergar. Isso daqui é um documento do programa, né, do site Vacina Já, Educação. E como professor, agora à tarde, então, foi dado o aval, foi dado o ok, e eu tenho aqui o voucher para tomar a vacina. Se Deus permitir, amanhã, quando estiver rodando essa gravação, eu já estarei vacinada da primeira dose da vacina contra o Covid. Olha que bênção. Olha que bênção. Deus preparou tudo isso, tem usado a vida dos cientistas, dos médicos, e nós estamos aí, todos nessa fila, e graças a Deus está chegando aqui a minha vez. Mas nós sabemos que, embora isso nos traga alguma tranquilidade, a nossa esperança está no Senhor. É só Ele que nos guarda, só Ele que nos livra. E é justamente esse o tema de hoje. Desde a semana passada, no meu coração, meu desejo era estar falando sobre referência. E eu vim ruminando alguma coisa e veio a porção da palavra no meu coração, enfim. E mais de uns 2, 3 dias para cá, isso foi mudando. Meu ânimo em ler a respeito, estudar e trazer uma mensagem a respeito de referência se esvaiu, e esperança foi o que ficou no meu coração, e então é isso, é sobre isso que nós vamos falar. E por que, né, que a gente deve falar num tempo como esse, sobre esperança, né? Por que falar de esperança? Então vamos lá, por que falar de esperança? Porque atualmente, e cada vez com mais intensidade, a gente observa que a esperança ela é um elemento fundamental para a manutenção da vida humana. É um motor que nos faz caminhar e olhar para uma direção que é o alvo, que é a nossa chegada, que vai ser realmente o momento do concluir. E essa esperança, no caso do cristão, está no Senhor. No entanto, até as pessoas que não creem, independente de qualquer coisa, o ser humano, ele parte de um ponto para chegar no outro motivado, com expectativa, esperando algo, esperando um resultado, esperando uma conquista, esperando alguma coisa diferente desse outro lado. E a esperança, então, ela vem aí como um gatilho para a caminhada do ser humano, em especial nos momentos difíceis. Então, vamos entender o que é esperança. Algumas coisas eu vou seguir aqui para não fugir, a gente não perder a mão. Então, esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança significa confiança, expectativa, perspectiva. Na Bíblia, a palavra esperança ela é traduzida em vários termos, tanto advindos do hebraico, do grego, enfim. No entanto, a maioria deles, ou praticamente todos eles transmitem exatamente o sentido de confiança. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e variar um pouco, falando esperança, confiança, enfim, entendendo que a gente está usando termos correlatos, né, termos sinônimos. Ou seja, na caminhada, né, a vida pode, por questões de saúde ou de circunstância, nos levar para uma clausura, e clausura de alma pode abalar a nossa estrutura. E
na verdade, isso faz com que a esperança se vá. Muitas pessoas perdem total e completamente a esperança. Muitas pessoas, inclusive, perdem o entendimento do verdadeiro sentido da vida. E isso é muito ruim, porque isso gera... na verdade, isso faz com que a gente deixe de ter esse estímulo, esse motor que nos move. Por exemplo, eu fiz algumas anotações que eu acho pertinentes aqui. Quando a confiança se esvai, ela gera algumas questões. Uma delas é, por exemplo, quando a gente perde a esperança na família, isso pode gerar separações, pode gerar baixo índice de natalidade, quando não se tem esperança na família, e a família fluindo, e a família desenvolvendo o seu fluxo natural. Pode também gerar uma velhice solitária ou desregrada. Quando se perde a esperança, por exemplo, no futuro, isso pode gerar ociosidade, vícios, doenças emocionais. Quando se perde a esperança, ou a confiança, ou toda a expectativa no outro, nós vemos aí relacionamentos superficiais e a hipocrisia. Quando se perde a esperança no bem, nós vemos a falta de confiança e o mal. Quando se perde a esperança na vida, nós vemos bestialidade, nós vemos excessos, nós vemos o suicídio. E quando se perde a esperança em Deus, isso se falando de pessoas que estão no nicho da fé, que tiveram algum contato, que andam dentro disso ou que já tiveram uma experiência. Então, nós vemos enfraquecimento da igreja, nós vemos o nascimento e crescimento de heresias, nós vemos modismos conduzindo o modus operandi, e nós vemos, infelizmente, como consequência, a condenação. Então, eu coloquei alguns itens que me ocorreram, mas nós poderíamos discorrer sobre tudo na vida. Tudo que a gente faz e que nos move, quando esse motor é tirado, quando essa esperança não move mais, então há sempre uma consequência e ruim, infelizmente ruim. Tá? Então, o objetivo da esperança de alguém, ela está relacionada sempre aos seus próprios desejos. Vamos ver em Provérbios, capítulo 13, verso 12. Eu estou usando a nova versão transformadora, mas acompanhe aí da sua Bíblia, os meninos também sempre colocam. Então, em Provérbios 13, verso 12, diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. Ou seja, a esperança é o motor que traz ânimo e realmente dá essa manutenção à vida humana. Ruth, capítulo 1, verso 2. Aqui a gente está falando de uma esperança que é o desdobramento dos desejos, das expectativas humanas sobre a sua caminhada, sobre a sua sobrevivência, sobre os seus sonhos. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 2. Diz assim: o homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Então, deixa eu contextualizar, porque para quem não conhece, nunca leu o livro de Ruth, não conhece a história, dá a impressão de que é um versículo solto. Na verdade, começou a haver fome, começou a ter um tempo de dificuldade, onde eles estavam estabelecidos, e eles decidiram ir para um outro lugar. Pegaram seus filhos e foram para um outro lugar, na expectativa de estabelecerem e terem suprimento. Então, a gente vê que a esperança de suprir-se, a esperança de estabelecer-se, a esperança de chegar a alguns sonhos, ou de concluir projetos, de abraçar conquistas, é um dos motores que move o ser humano. E a gente vê exemplos na própria palavra. Muitas vezes, quando se fala de esperança, e esperança com base na fé, pensa-se logo no sobrenatural. E quando a gente pensa no sobrenatural, é óbvio que a direção da nossa esperança é Deus. A direção da nossa esperança é Deus, e é dele que a gente espera bênçãos e que a gente espera provisão. Tá ok? Então, vamos ver em Esdras,
capítulo 10, verso 2. Então, pensando nessa confiança direcionada a Deus como aquele que provê, como aquele que abençoa. Então, Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Depois de estar estabelecida algumas coisas, eles estarem retomando a palavra com temor e tremor diante de Deus, eles reconhecem que algumas situações de como eles estavam vivendo era totalmente contrária à vontade de Deus, e aquilo não agradava a Deus, mas a expectativa que eles tinham era que a misericórdia de Deus os alcançassem assim que eles se retratassem daquele pecado. Vamos dizer assim, não vou entrar no mérito, ou seja, foram casamentos feitos com mulheres estrangeiras e que, segundo a tradição deles, era fora daquilo que Deus tinha para eles, mas eles tinham em Deus a esperança de que a sua misericórdia os alcançasse diante dessa situação. O segundo versículo em cima dessa ideia está em Jó. Jó capítulo 11, verso 18 e 20. Tá? A gente vai pular o 19. Jó 11, 18 e 20 diz assim: você se sentirá seguro, pois terá esperança, estará protegido e descansará tranquilo. E agora o 20. Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. Então, a gente vê a expectativa desde o Antigo Testamento era colocada em Deus como aquele que supriria não só das suas necessidades básicas, mas aquele que de forma sobrenatural supriria toda a história, toda a vida, enxugaria as feridas e restauraria as condições de cada um deles. Tá? Enfim. Eu vou ler mais um versículo a respeito desse argumento. Está em Salmo 33, verso 18. E diz assim: o Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Então, nós vemos que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós temos um Deus presente, sobretudo um Deus que não se omite, que Ele sempre está atento ao nosso clamor, à nossa busca sobre as suas bênçãos, sobre a sua graça. Nós que esperamos nele, confiamos nele, fazemos menção do nome de Jesus e andamos segundo a sua vontade, Ele é a resposta dessa esperança, seja de forma natural ou de forma sobrenatural. E isso não mudou nos dias de hoje. Muitos de nós temos dias e dias, mas esse Deus que está atento, que está com os ouvidos inclinados e com as mãos estendidas para nos ouvir e para nos abençoar, é claro, vivemos segundo a sua vontade. Ele está para responder a essas expectativas. Nós podemos confiar em Deus. A palavra nos traz a ideia que muitos confiam em cavalos, em carros, assim como hoje nós vemos que muitas vezes, e a gente não vai, pelo menos eu não vou, nesse momento, ser hipócrita, de falar que as pessoas, vamos falar, nós, muitas vezes, por querermos ser práticos, quando nós temos esperança, expectativa, desejo, necessidade em algo, buscando algo, nós acabamos de forma prática, de forma objetiva, buscando aquilo que está ao nosso alcance, as coisas que estão mais próximas. E entendemos que o nosso clamor a Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa busca pela resposta no Senhor é naquilo que está além do normal, é aquilo que é muito grande até para o nosso entendimento e condições. Mas nós temos um Deus que cuida de nós e que está olhando para os nossos anseios desde aquelas coisas que a gente pode julgar como pequenas, como detalhes. Ele agracia-nos a cada passo, desde os detalhes até as grandes coisas. E nós podemos confiar nele. Então, como eu falava, na palavra diz que uns confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E é esse o alvo, é essa a fonte da nossa confiança, da nossa busca, da nossa esperança.
Amém? Então, a gente vê que a dinâmica do Novo Testamento, ela explora largamente o termo esperança, e em várias porções da palavra, as orientações nas epístolas pastorais, assim como em outras porções, a gente vê que o termo esperança faz parte da caminhada do cristão. E aí, a conclusão que é óbvia, e nós vemos que é a ideia que a Bíblia nos traz, a esperança do cristão é Cristo. Parece muito simples, mas é o óbvio. É o óbvio. Tanto é que já falamos isso em outras ocasiões. No Antigo Testamento não se usava o nome Jesus, não se mencionava Jesus, mas se apontava para esse Cristo que viria. Toda a ideia do Antigo Testamento apontava para o Cristo que viria para resgatar o ser humano da sua condição de condenação. E já o Novo Testamento continua trabalhando em cima do termo, da ideia e da resposta que é Jesus, mas agora esse Jesus que já veio. E hoje a nossa expectativa é, ele vai voltar. Glórias a Deus. E é essa a nossa maior esperança. Há várias situações que nós vivemos e que nos trazem alívio, mas muitas vezes a gente entende que esse alívio, esse momento de alegria, de regozijo que Deus até nos permite viver, são como paliativos que nos fazem sentir alegria e ânimo para continuar caminhando. Mas a nossa esperança por alegria, por descanso, por paz, ela será plena, esse gozo será pleno naquele grande dia. Hoje a gente tem, sim, a bênção de viver pequenos momentos de tranquilidade, mas ainda de forma paliativa. No entanto, naquele grande dia, plenamente nós viveremos nessa perspectiva e descansaremos nesta promessa. Amém? Então vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, entendendo que a esperança do cristão é Cristo. Simples assim, e diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. O Evangelho é a nossa esperança. As boas notícias é a nossa esperança. E algo que me ocorreu agora, que nós cristãos, precisamos pensar a respeito, orar sobre isso e buscar força em Deus. Porque se Cristo é a nossa esperança, essa esperança nos traz alegria agora, já nos abençoa, está sempre presente, está conosco, e a esperança de uma vida eterna e de descanso. Porque muitas vezes nós temos uma vida de queixa, uma vida de amargura, uma vida de angústia. Viver essas questões pontualmente fazem parte da vida, as aflições da vida. Sobre as aflições ou o sofrimento, é um dos desdobramentos do tema de missões para esse mês. Wagner, semana passada, esteve aqui e falou de uma maneira maravilhosa a respeito. Pastor Ed Carlos falou a respeito. Pastor Aécio, na aula de domingo pela manhã, falando de Jesus, né, falando da tentação de Jesus, também falou a respeito. Então, as aflições da vida, as angústias, as inquietações são do ser humano, são deste mundo, né, que está corrompido. No entanto, nós temos uma esperança que vai além disso. É como quando está um dia terrível, chuvoso, de repente frio, e a gente esquece que por detrás daquelas nuvens o céu continua lindo. O sol permanece lá. E uma hora que as nuvens se dissiparem, nós veremos. Ele nunca saiu de lá. Da mesma maneira, a expectativa em Deus não pode sair do cardápio, não pode sair da ordem do dia, ainda que as circunstâncias nos mostrem, hoje a coisa não está legal. Amém, queridos? Então vamos lá. Vamos ler também Efésios 1:18, o que nos traz aí a confirmação, ou que nos reforça a ideia de que Deus separou um povo dele, um povo exclusivo. Nós somos esse povo exclusivo de Deus, através do qual ele sustenta a esperança de caminhada por meio do Evangelho. E diz assim: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa esperança que ele deu ao seu povo santo. Então, as coisas podem não estar boas aqui, mas o que está por vir
já nos anima agora. O reflexo da alegria que viveremos lá adiante já nos traz um ânimo de continuarmos caminhando e nos permitindo ter a esperança renovada todos os dias. Continuar animados e, sobretudo, confiantes no Deus que nós cremos. Então, quais são os efeitos da verdadeira esperança? Separei algumas coisas aqui, alguns versículos. A primeira leitura que eu vou fazer, eu vou citar os versículos e a partir da segunda, então, eu vou falando para que vocês coloquem, tá bom? Então, certamente faz parte da vida cristã os sofrimentos e aflições. Vocês podem conferir, eu só vou falar, tá ok? 2 Coríntios 4, de 7 a 18. Mas quando a aflição alcança o cristão, ela produz a paciência. E a paciência produz a esperança. A gente também pode confirmar isso em Romanos, capítulo 5, versos de 3 a 5, ou 8, verso 25. Por causa dessa esperança, os redimidos vivem como peregrinos neste mundo, a caminho do lar celestial, que a gente confirma em Hebreus 11, 13 e 1 Pedro 2, 11. E, por fim, eles estão sempre prontos a deixar esta terra a qualquer momento. 2 Coríntios 6, 5, aliás, 6 a 8 e Filipenses 1, de 21 a 24. Ou, enfim, eu já tinha comentado lá em cima, nós somos nutridos de um sentimento que por ora é paliativo, pois esse será consumado e será pleno na glória. Mas enquanto esse dia glorioso não vem, essa confiança verdadeira que nós precisamos ter, essa esperança que nós precisamos ter, ela leva o crente à santificação pessoal. Então vamos ler em 1 João, capítulo 3, versos de 1 a 3. Enquanto a gente caminha nessa expectativa, nessa confiança, nessa esperança, a gente vai sendo santificado, a gente vai sendo aperfeiçoado como ser humano, tendo Cristo como o nosso modelo, a estatura do varão perfeito. E diz assim, 1 João 3, versos 1 a 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não conhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Oh, que bênção! Simples assim, vírgula, só que não. Esse processo de santificação que é uma constante, não é pontual. Hoje eu me santifico, hoje eu me consagro ao Senhor, hoje eu abro mão de pecados que eu pratico, que penso, sinto, enfim. E está tudo bem. Não. É como um copo. Se eu lavar um copo e colocar aqui, a gente deixar de entrar aqui por 3 dias, ele vai estar sujo. Naturalmente, pela ação do tempo, ele vai estar sujo. E nós não é nem naturalmente pela ação do tempo, mas por essa luta constante com a nossa natureza corrompida, dentro desse sistema corrompido que é o mundo e que jaz no maligno. Infelizmente, não é simples essa questão da santificação, mas ela é totalmente possível. Nós podemos viver um dia de cada vez buscando a orientação da palavra, buscando a condução do Espírito Santo e dizendo não. Eu me lembro, no início da fé, quando eu liderava o Ministério de Jovens, eu lembro que nós estávamos dando uma palestra para os jovens, conversando algumas coisas, e o pastor foi contar o testemunho dele, de alguns momentos da vida dele, né, para motivar, para incentivar, fortalecer os jovens. E aí eu me lembro bem que nós estávamos sentados num circo e ele falou para os jovens assim: olha, todas as coisas provocam para que a gente peque. E é muito forte esse apelo, a gente quase não resiste, mas existe uma coisa que se pode fazer antes de se cair no pecado e ela pode mudar tudo. É uma palavrinha desse tamanho. Aí os jovens todos, era muito simples, mas na hora não caiu a ficha de ninguém, todo mundo, o quê? E aí então ele respondeu, não.
Então, nós temos sim essa possibilidade. O alerta de Deus por meio do Espírito Santo, ele acende, que seja fração de segundos antes de que a gente desobedeça, de que a gente se perverta, de que a gente vire as costas, de que a gente apostate da fé. A gente pode dizer não, resistindo ao diabo para que ele fuja de nós, resistindo a essa carne terrível, como fala em Tiago, que nós somos enganados, envolvidos pela nossa própria concupiscência. Ou seja, o pecado, nós não somos tentados a pecar por Deus, porque Ele não tenta ninguém, e Ele mesmo não é tentado pelo mal, mas é cada um de nós, quando envolvido, enganado pela nossa própria condição corrompida. Mas nós temos sim sempre a chance de nos darmos conta da vida em Cristo e do ideal que Ele tem como expectativa em nós, e daquilo que pelo qual a nossa carne e a pele dizer não. Nós conseguimos fazer isso. Amém? Então, uma das orientações dos efeitos da verdadeira fé é isso. Enquanto nós esperamos pela grande promessa, aquele grande dia, nós vamos sendo santificados. Depois, um cristão, ele nunca deve ter dúvida da sua esperança. Antes, ele deve estar preparado para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que é nele nós conhecemos. 1 Pedro 3,15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, que nos diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Glória a Deus. Ano passado tivemos um momento a esse respeito, de lá para cá, muitas foram as ministrações que nos trouxeram a lembrança a esse compromisso. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Explicar acerca da esperança que é em nós, eu penso que é a ponta do iceberg. Antes disso, primeiro, eu tenho esperança. Segundo, eu conheço em quem eu tenho esperança. E aí, então, vai ser ter a esperança e falar sobre ela, exalar essa esperança, não só verbal, mas no meu estilo de vida, na minha caminhada, vai ser um processo natural. Muitas vezes nós queremos até defender o evangelho movidos de uma motivação nobre, mas nós não conhecemos verdadeiramente a Cristo, nós não temos ou não nos dispomos a uma relação saudável e correta com Deus, sinceros diante de Deus, fiéis ao chamado de Deus. Então, como é? E quando nos pedirem a respeito dessa esperança, nós vamos poder, com mansidão, temor, falar a respeito dela. Nós precisamos conhecer a Deus. O conhecimento de Deus é a base da caminhada. Nós precisamos nos relacionar com Deus. E, como reflexo, falar sobre a esperança em Deus vai ser uma coisa muito simples, vai ser automático. Depois, essa esperança faz o crente viver sua vida sem desespero. Quando, na escola bíblica do dia 28 de março, falamos algumas coisas sobre o reflexo da pandemia na saúde mental, nós vimos que um dos pilares, né, uma das bases da estrutura, né, da estrutura humana dentro desse período, né, da estrutura humana abalada dentro desse período pandêmico, de todas as situações atuais, é o medo. E aí, a esperança faz o cristão viver uma vida sem desespero. Ter medo é uma reação normal do ser humano. O medo, inclusive, ele tem uma perspectiva de autopreservação. Muitas vezes, o medo faz com que a gente busque ferramentas de defesa ou que a gente se preserve, que a gente se guarde. Mas viver com medo, isso não é saudável. Viver desesperançado não é saudável. Vamos lá. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18. Diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos
plenamente o amor. É claro que a expectativa aqui, ou a ideia, né, que estrutura essa porção da palavra, fala do medo da condenação eterna. Mas se nós esperamos, né, em algo tão grandioso lá na frente, enquanto caminhamos aqui, somos nutridos dessa esperança, então o medo do dia após dia vai ser diluído diante dessa esperança. Ok? Então vamos lá. Ainda falando da esperança. Ela leva a suportar tribulações e combater o bom combate e completar a carreira, aguardando o aparecimento do glorioso do seu Deus e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. Ou seja, a expectativa que nos sustenta e nos anima de tal maneira que, a despeito das circunstâncias, a gente continua com os olhos postos em Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4, versos 7 e 8, diz assim: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam sua vinda. Lembram-se de que expectativa é uma das palavras sinônimas de esperança? Então, com grande esperança, nós esperamos a volta do Senhor. E não é uma espera estancada, engessada. Enquanto eu espero, eu caminho. Enquanto eu espero, eu posso cair, mas eu levanto. Enquanto eu espero, eu estendo a mão e abençoo o outro. Enquanto eu espero, eu supero as minhas aflições. Enquanto eu espero, eu procuro crescer, tendo Cristo como modelo. Enquanto eu espero, eu vivo as alegrias a cada dia. Enquanto eu espero. Enquanto eu espero. E isso me sustenta. E mais uma passagem que aí a gente amarra esse último ponto, que está em Tito, capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que, quando se fala de esperança futura, no dia da aflição, dá a impressão de que isso me traz uma alegria, mas não resolve a questão daquele momento. No entanto, a ideia é: Cristo é a esperança do cristão. As demais coisas advêm da vontade de Deus, dos ensinos de Cristo para nós, porque a Bíblia não é somente uma regra de fé, mas é uma regra de fé e conduta. Então não existe, e ela inclusive é atemporal, então não existe nada que eu esteja vivendo hoje que não haja na palavra de Deus uma orientação que vai me renovar o ânimo, não haja uma orientação que vai me fortalecer a fé, não haja uma orientação onde eu vou ser corrigida da conduta que muitas vezes provocou a situação de aflição. Então nós temos na palavra um arsenal de conselhos, de orientação, de consolo e de direção para nós termos uma caminhada, ainda que em meio às aflições, porque isso também é uma promessa da Bíblia. No mundo tereis aflições, e isso a gente não apaga. Mas há todo um arsenal que nos dá a condição de que mesmo vivendo aflições, mesmo padecendo perseguições, mesmo em pequenos tombos, a gente vai levantar e vai continuar caminhando. Se a gente fraquejar, é a força de Deus que se aperfeiçoa nossa fraqueza. Essa esperança deve ser renovada dia a dia. E a gente vai não só vivendo, mas a gente vai refletindo. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Eu não peguei. Tá ok? Tem algumas histórias num livreto. Livreto porque ele é pequeno, que fala quando a esperança ressuscita, do Renato Vargens, e ele traz ele aponta algumas coisas muito legais que ajudam a gente olhar para a situação mesmo adversa. Ele não despreza as adversidades, ele traz e discute, descortina, mas ele vai mostrando da maneira mais objetiva e simples. Palavra de Deus.
experiência com Deus, esperar nele, descansar na sua promessa, e assim é um dia de cada vez. Eu sei que a impressão de que muitas vezes, quando a gente traz uma palavra de esperança, quando a gente procura animar os irmãos, é que nós não consideramos o dia mau. Mas, infelizmente, ele existe e a gente precisa considerar. Voltando a Adriana como exemplo, que está ali, né, angustiada, perdeu a mãe no dia de hoje. Nós temos um momento de oração todas as sextas-feiras. E é um projeto, né, é uma atividade que a diaconisa Adriana conduz com algumas irmãs, nós participamos com ela aqui, e geralmente ela ministra a palavra. E tem sido, ao longo desses anos de caminhada, um exemplo de fé. E o legal, que é um exemplo de fé que ela compartilha com a gente por meio da palavra, das experiências, né, dos testemunhos pessoais, não de uma vida onde tudo dá certo, não de uma vida onde ela está no patamar do ideal, muito pelo contrário. É um dia de cada vez, e nesses dias, coisas difíceis, adversidades, perdas, inclusive. E a gente vê ali uma mulher resiliente. Então, eu não quero endeusar a pessoa da Adriana, mas eu quero louvar a Deus porque tem usado a vida dela. Então, e eu estou tomando ela como exemplo, com a liberdade carinhosa que nós temos, né, de caminhar juntas aí, para dizer que, quando nós falamos de esperança, não é porque nós vamos sorrir todos os dias, porque, infelizmente, o dia da tristeza vem, o dia do luto, infelizmente, vem. Então, os dias maus vêm. Inclusive, nesse livreto, como eu falava, ele fala de um dia mau, ele fala do dia mau. Um dia mau é aquele dia que, de repente, você caiu na rua indo trabalhar, levou um pito do chefe, foi aquele dia onde você perdeu a hora, perdeu um voo, sei lá, coisas que deixam a gente descompensado, irritado, chateado, aborrecido, enfim. Mas resolve-se. Aconteceu, beleza, vamos lá. Agora, infelizmente, existe o dia mau, e o dia mau, infelizmente, vem. E ele vem para todas as pessoas. O dia mau, que justamente são sucessivas situações, às vezes preconizadas pelo nosso inimigo, óbvio, sob a permissão de Deus, e que desconcertam as coisas, aquela batalha espiritual tremenda, e que você não tem saída, meu Deus, e agora? Mas a palavra fala do dia mau, quando fala das armaduras, quando fala de perseverar em oração, resistindo no dia mau, fala sobre isso, fala dos dois fundamentos, a casa construída na areia e a casa construída na rocha. E aí o dia mau é quando vem a tempestade, a chuva bate com ímpeto na casa. Esse é o dia mau. Mas a diferença é onde nós estamos alicerçados, onde está a nossa esperança. Está difícil, e que Deus tire essa angústia, tire de sobre o mundo todo essa coisa terrível que nós temos vivido. Que Deus nos ajude. No entanto, o que tem para nós é ter paz. A paz não de que tudo está resolvido. Será, quando Deus permitir, mas é a paz que excede o entendimento e que traz a clareza de que não está sendo resolvido, mas meus olhos estão em Deus, por meio de Cristo. Nós temos esse exemplo, para fechar, em algumas porções da palavra, quando em Jeremias, o povo em cativeiro, Deus usa a vida de Jeremias, escreve uma carta para dizer: olha, vocês estão aí, passando por isso, plantem, colham, deem os seus filhos em casamento, aceitem filho de outro para casar com o seu, e ministre a paz sobre a cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês terão paz. E o que mais se fala ali no capítulo 29 de Jeremias é que Deus só ia tirá-los daquela situação quando passasse o tempo determinado, e a gente sabe que eles ficaram 70 anos no cativeiro, clamando a Deus, querendo aí, naquele caso, tardiamente, se arrepender, porque Deus usou vários profetas para dizer: ó, a gente se conserta. Enfim, precisou passar por aquele corretivo. Mas aí, quando chega no versículo 11, puxa vida, ele fala: olha, se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Eu vou ser achado de vocês. E não somente isso, Deus ia conduzir por aquilo que eles desejavam, estava no coração. Essa é a paz. A paz que eles tinham é saber que essa situação de cativeiro, essa situação difícil que nós estamos vivendo,
é o que tem. Então, o nosso papel é proclame a paz, porque aí todos viverão em paz. A cidade terá paz e nós teremos paz. De igual maneira, lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, versos 6 e 7, não fique inquieto, não fique ansioso. Ore e agradeça por tudo que Ele fez e clame por tudo que você tem como expectativa e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar a mente e o coração. Pronto! É simples assim. É simples assim. E quando se fala de fé, quando fala de esperança, de expectativa, de confiança e dessa paz que repousa, que nós não podemos entender que o nosso papel é ficar passivo. Nós temos que agir. Sempre há algo que nós podemos fazer. Nós vimos que no processo de reconstrução dos muros, Neemias estava lá com eles, cada um fazendo a sua parte, um ajudando o outro, mas com uma mão eles construíam, com a outra mão eles estavam lá com arma, porque o inimigo estava por ali tentando minar a reconstrução dos muros. Então, esse é o nosso papel. Tenha paz, tenha a sua esperança no Senhor renovada, porque Cristo é a esperança do cristão. Continue confiando no Senhor, repousando na alegria da promessa da vida vindoura, mas na vida presente faça a sua parte. Se arme, venha se munir, se instrumentalizar da palavra de Deus. Conhecer esse Deus a quem você pertence, para que você possa responder acerca dessa esperança e expandir essa esperança para tantos outros que ainda não o conhecem. E é isso, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesses momentos que são difíceis, que Ele tire de nós esse cálice do dia mau, mas se Ele permitir esse dia mau, que Ele permaneça conosco e nos ajude a passar por isso. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer e você rumine sobre esse fato de que a nossa esperança está em Cristo. As demais coisas fazem parte da vida e a palavra então nos traz total e completa instrução para nós caminharmos e podermos superá-las todas. Pai santo e justo, no nome de Jesus eu te louvo. Eu te agradeço, Deus, porque nós falamos numa expectativa muito grande, numa fé real no Senhor. Nós temos esperado em Ti, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. Mas no limite humano, Senhor, lá no fundo há um medo, há um receio, porque nós sabemos que o dia mau pode vir e não sabemos como ele virá e como ele poderá nos tocar. Mas eu peço em nome de Jesus, nos ajuda a alicerçar a nossa casa na rocha, que é Cristo, e a sermos alimentados pela Tua palavra e nos apegarmos no Teu Espírito que nos conduz e nos aquieta os ânimos, ó Deus. E que se esse dia vier, Pai, se não for possível passar de nós esse cálice, que o Senhor nos sustente. De igual maneira eu peço, sustente, Senhor, a vida da Adriana e assim como ela, tantos outros que estão pranteando seus entes queridos que se foram, Deus. Sustenta as pessoas que precisam de ar neste momento no hospital. Senhor, vá soprar, Pai, se assim for da Tua vontade, o fôlego no pulmão dessas pessoas. Também trazer o ânimo e a restauração sobre os profissionais que estão na linha de frente e já estão exaustos, Senhor, já estão sem força, sem expectativa, sem esperança. E muitos ainda nem conhecem o Senhor, meu Deus. Visita, ó Pai, as pessoas que estão sem recursos financeiros, não têm o que comer. Visita as pessoas que não sabem para onde ir, as pessoas que têm na morte a expectativa da sua caminhada. Deus, livra, restaura, liberta, fortalece, renova a esperança. Usa as nossas vidas para mandar uma mensagem de esperança, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, seja por um cartaz, seja por qualquer coisa. Senhor, usa as nossas vidas para iluminar, Senhor, os pequenos nichos de trevas que muitas pessoas estão. Ilumina o caminho deles, ó Pai. Ilumina o nosso caminho também, a nossa mente. Renova a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa expectativa no Senhor. Aleluia. E que a despeito das circunstâncias atuais, pontuais, que estamos vivendo neste momento, que nossos olhos permaneçam postos em Cristo. Nós que ressuscitamos com Ele, que continuemos a buscar as coisas que são de cima, onde Ele está sentado à destra de Deus. Te louvamos por essa oportunidade, te agradecemos pelo Teu grande amor. Te louvamos, Senhor, por este momento que pudemos compartilhar a palavra, que
Que o Senhor continue nos livrando de todo mal, nos guardando nesse tempo aqui, usando as nossas vidas e fazendo com que a Tua palavra, a Tua mensagem chegue a lugares distantes, ó Senhor, e trate o coração de muitas pessoas. Continua abençoando os Teus filhos que de uma maneira tão graciosa, tão voluntária, Senhor, tem nos abençoado ali na mídia, Senhor. Hoje o Renê e o Ângelo, abençoe a vida dos Teus filhos, de toda a equipe, Senhor. Te louvamos por isso, te agradecemos por esta igreja, por esta denominação, por todos os nossos pastores, líderes, ministros, por cada bebê, Senhor, até o ancião. Abençoe e visita cada lar. Entra neste momento, Senhor, entra na mente e no coração, aflitos, ó Senhor, e traz a paz, aquela paz que excede todo entendimento, traz a tranquilidade, que nós venhamos lançar sobre Ti toda a ansiedade, porque o Senhor de fato, Senhor, de fato, tem cuidado de nós. E é por isso que a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa expectativa estão em Ti, no Senhor, o nosso Deus, o único digno. Te louvamos, Pai. Te louvamos, te bendizemos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce confiança e esperança no Santo Espírito de Deus, que nos consola em todo o tempo, esteja sobre cada um dos Teus filhos e filhas, cada uma das pessoas que estão ouvindo essa ministração hoje. E que esteja sobre eles hoje e sempre. No nome do Senhor Jesus, amém. Boa noite, queridos. Que Deus os abençoe e tenham uma boa semana. E fiquem na paz.